Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, e de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucificam! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe um manto vermelho, vestiram de novo com suas próprias roupas e os levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultaram. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e bebeu uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara
e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somente algumas palavras para introduzir nesta Semana Santa, que possa servir como meditação sobre a realidade da vida e da vida cristã. Insisto mais uma vez, sempre, a vida cristã. Tem dois mundos. O mundo de Cristo é o mundo dos homens, com a filosofia dos homens. A vida em Cristo é a vida sem Cristo. Quando se fala do anúncio do Evangelho, é o anúncio que a gente poderia receber na televisão ou da medicina. Encontramos o remédio definitivo contra o câncer. Uma alegria, não é? A primeira vez que eu lembro que fizeram o transplante de coração, uma nova esperança nasceu na humanidade. De fato, muitos, fisicamente, sobreviveram pelo transplante. Isto quer dizer o Evangelho, anúncio. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que receberam muita formação. Tire da cabeça a ideia de religiosa, de preceitos, de regras, de coisinhas, de castigos. É o anúncio do Evangelho. A vida veio ao mundo. E quando termina a história, fala: o véu se rasgou no templo que o próprio Deus tinha mandado construir. Na Bíblia vocês encontram até as regras, o que eles tinham que fazer para construir o famoso Templo de Salomão. Se ofereciam sacrifícios pelos pecados, fora. Mas era só a lembrança que somos pecadores. Como já outras vezes eu falei, todos os povos, os muçulmanos, têm que ir uma vez na Meca lá, para o perdão dos pecados. Sentimentos de culpa que nós carregamos, incertezas, dúvidas, angústia, assim por diante. Os hindus vão àquele rio sujo, milhões de pessoas dentro do rio, imaginam-se a sujeira, imaginando uma purificação. E tem uma necessidade íntima do ser humano, da alma. Outros inventam que para se purificar precisa se reencarnar para pagar as culpas da vida passada. Quer dizer, o ser humano, na sua melhor bondade de boas intenções, procura estas coisas, cria estas coisas.
mas não consegue. No cristianismo, ou em Cristo, existe um enxerto. Deus que se enxerta na humanidade. A vida que se enxerta na morte. Este vai ser o sentido da Páscoa, da ressurreição. Não é um espetáculo que eu vou ver Jesus que sai do túmulo. É a minha vida. Eu no túmulo. Se alguém vai ser capaz de me ressuscitar. Meus pais que morreram no túmulo. Os amigos que morreram no túmulo. E se a vida de Deus é capaz de enxertar-se na morte e fazer reviver. Não vamos explicar aqui o que é a ressurreição, como que acontece. Só este fato. Por isso que o véu se rasgou. Porque além do véu no templo, podia entrar só o sumo sacerdote e uma vez por ano. Porque era lá que encontrava o rosto de Deus, a vida de Deus, o próprio Deus. É engraçado que na hora que Cristo morre, esta história acaba. Não precisa mais o véu. Por quê? Porque não é mais o ser humano que busca Deus. É Deus que busca o ser humano. Muda a história. Deus que é fonte da vida, Deus que é criador, Deus que é amor, Deus que é bondade, Deus que é alegria, Deus que é fortaleza, Deus que é vida, procura o ser humano, que somos nós. E aonde que se enxerta Deus? Este é o grande problema. Aonde entra uma visão cristã, a gente estava conversando, não é? Porque tudo que é gostoso é pecado. Se nós olharmos como proibicionismo, aí depende de que vida você quer. A vida que a gente quer é aquela simples, que todo ser humano quer ser feliz. E tudo que é gostoso é matéria, é comida, é bebida, é sensualidade, é vaidade, é vazio absoluto. E nós corremos atrás disso. Nós corremos atrás disso. Por isso que, se analisarmos bem e pararmos no fim do dia, nós nos sentimos vazios. Totalmente vazios. Porque não encontramos nada. Então Deus não proíbe absolutamente nada. Mesmo que não haja nenhum sentimento de culpa, de pecado, gente, podemos comer, beber, fazer tudo o que quisermos. Sem ser pecado, já é pecado. Porque o que é o pecado? Morte. Porque nós não fomos feitos para coisas pequenas. Nós fomos feitos para coisas grandes. Qual de vocês, pais, não quer o melhor para seus filhos? Que seja alguém na vida, não é? E Deus quer muito mais do que isso. Que sejamos alguém na vida. Mas aonde que o ser humano é grande? No seu corpo? Não. Quanta cura. Vamos deixar de lado a higiene, tá bom?
a higiene está bom. Quanta cura para o nosso corpo. Quanta cura. Não está lá nossa grandeza. E simplesmente aquilo que já outras vezes falei, é só bater a cabeça ou ter um AVC ou derrame, que chama, que o corpo já não funciona. Cadê a grandeza do corpo? Cadê o valor do corpo? Gente, quem procura as coisas materiais, a não ser para a sobrevivência, procura a burrice, porque as coisas materiais não pensam. É a nossa grandeza humana, não precisa chegar à revelação de Deus. Humana é a nossa inteligência. Quem vive para ser materialistas para as coisas, quero ter as coisas, vive para ser burro. Depois a gente se ofende quando alguém fala que eu sou imbecil, não é? Nós procuramos o que é imbecil. Agora, aonde que entra a história de Deus? Se o conhecimento entra na inteligência, Deus entra na alma. É pela alma que somos grandes. E não é a alma que Deus vai mandar para o inferno ou para o céu. Não está aí. É a alma para captar Deus. Aonde as misérias do corpo são passageiras, sem nenhum sentido. Se nós olharmos, teve uma moça, uma menina, teria a minha idade, um ano menos do que eu. É perto da minha cidadezinha onde eu nasci. Aos 14 anos descobriu que estava com uma doença, não lembro o nome agora, que ela teve que passar o resto da vida com os cotovelos na cama. Você olha as fotografias dela, no comecinho se revoltou, 14 anos, uma menina, lógico. Mas uma tia dela, que de verdade possuía a fé verdadeira, conseguiu lhe transmitir outros valores. E ela aceitou. Eu não tenho aqui as fotografias, poderia mostrar para vocês. As fotografias dela, o rosto dela, resplandecente. 2 vezes ela foi a Lourdes, para pedir milagres para sarar o corpo, não é? E ela foi. Os pais queriam tudo. Mas ela rezou e voltou felicíssima uma das vezes. Por quê? Porque a amiga dela, ao lado dela, foi milagrada. Sarou. E os pais falaram, mas você, por que não pediu para você? Mãe, mas eu estou tão bem assim. Mãe, eu sou feliz. Pessoas que conviveram com ela, que ainda tem lá no lugar, entende? Testemunha isso. Compreende? Então, a paixão de Cristo, o que vem a ser? Não é uma choradeira. A Sexta-feira Santa não é uma choradeira. É o momento em que Deus se enxerta na nossa humanidade. Tentemos de olhar de outra maneira, gente. E quando falamos da nossa humanidade, em mim
que sou ser humano. Em mim, que sou ser humano. Que Deus se enxerta. E se Deus, que é luz, se enxerta em mim, que sou treva, o que acontece? Todo o meu ser se ilumina. Se Deus, que é vida, se enxerta em mim, que sou morte, o que acontece? Eu volto a viver. Se Deus, que é amor, se enxerta em mim, que sou egoísta, eu me transformo em amor, gente. Esta é fé. Não é uma fezinha qualquer, gente. É fé. E mais ainda, estamos vivendo, nós temos o conviver e tudo. O que é isso? Quando faleceu a Juliana, que a gente acompanhou, não é, Lili? Ele perguntou, por que isso, Frei? Muitos de vocês lembram a Juliana, não é? Ela está sofrendo, ela está pagando, não sofrendo, está pagando por mim e por vocês, todos. Porque Deus continua na humanidade a redenção. Gente, se é redenção, é a obra mais alta que possa existir no mundo. Pode parecer uma vida inútil aos olhos dos homens. Porque aos olhos dos homens, tudo é vaidade, tudo é aparência. Aos olhos de Deus, tudo é vida. Tudo é vida, gente. Acho que um dia temos que escolher entre a vida e a morte. Aos olhos de Deus, tudo é vida. E em Cristo na cruz, nós compreendemos este mistério. Aí sim, podemos começar a dizer que estamos começando a ser cristãos. Não porque frequentamos uma igreja, não porque fazemos ritualismos, não porque observamos preceitos, mas porque, abandonando as ilusões do mundo, começamos a crer que Deus veio ao mundo. E Ele, que é vida, veio onde está a morte. Ele, que é alegria, veio onde está a tristeza. Ele, que é eternidade, veio onde é temporal, que é a nossa existência, mais ou menos curta, mais ou menos longa. Então, tudo isso, gente, nós meditaremos nesta semana da vida de Cristo e hoje já com o anúncio e a leitura dos últimos dias da vida de Cristo e da morte dele, nos coloca tudo isso. Repito, se quisermos continuar a nos iludir, ou nos iludir, que as coisas do mundo possam redimir o mundo, começando pela economia, continuando pela medicina. Só para ter uma ideia bem clara, para não parecer que a gente está falando de coisinhas. Aquele homem que morre na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Tem mais valor do que toda a medicina do mundo inteiro. Por quê? Porque por mais que a medicina possa descobrir remédios, ela nunca vai vencer a morte. E ele vai vencer a morte. Estou falando de coisas reais, gente. Aqui não estamos falando de filosofia. Estamos falando de coisas reais. E ele vence a morte. Então é nada essa pessoa de Cristo. Nada, não? Quanta gente inteligente. Quantos estudos, gente, para vencer uma doencinha.
E ele se coloca na cruz para vencer a morte. Não somente, e para nos devolver uma vida que não é mais aquela biológica que nos deram nossos pais, mas é uma vida eterna que vem de Deus, que vai fazer reviver até o nosso corpo que é mortal, numa vida imortal. Não sei, se quisermos alguma outra coisa, quem quiser se perder no mundo, se perca. Mas, por favor, não fiquem frustrados. A gente que escolheu. Não fique frustrado se a política não funciona. Não fique frustrado se os homens roubam. É o mundo. É o mundo. Não fique frustrado se a gente adoece. É o mundo. Não fique frustrado se a gente quer ser melhor e não consegue fazer nada. É o mundo. Mas fiquemos frustrados se podendo procurar Deus em Cristo, não procuramos. Ele não espera que sejamos melhores para procurá-lo. É como o doente. O médico não espera que o doente tenha sarado para procurá-lo, não é? Basta ser doente para procurar o médico, não é? Basta ser pecador para procurar Deus. O que mais ele pode fazer? Basta não prestar para nada para procurar Deus, que é fonte de tudo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo.